Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina! Boa tarde, ouvintes da Paiquerê 91,7. Está começando mais um Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E o episódio de hoje é de número 86. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O fim do ano, ele costuma ser vivido e vendido como um momento de alegria, união e renovação. Mas a gente sabe que, na verdade, é que para muita gente essa época traz muita ansiedade, traz muita comparação, saudade, frustrações e uma sobrecarga emocional. Então, para nos ajudar a entender tudo isso e principalmente lidar com essas sensações de forma mais saudável e com menos peso, eu tenho a alegria de receber hoje, aqui no nosso estúdio, a psicóloga e professora universitária Ana Alice Fujimoto, que vai nos conduzir para essa conversa tão importante e necessária com o tema Quando o fim do ano pesa. Cuidado emocional nas festividades. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? E falando aí de um tema extremamente relevante. Sim. Extremamente relevante. Nós estamos chegando ao final do ano, é sempre motivo de alegria, né? Com certeza. Sim. Mas será que isso é para todas as pessoas? O que será que carrega isso, né, Cris? Sim, verdade. Inclusive, eu fiz o convite neste sábado para que a gente tenha tempo de levar essa informação para os nossos ouvintes e que você que está já pensando nesse final de ano, todo ano eu tenho que passar, é um peso, encontrar aquele parente que não gosta, ou recebe tantos convites e fica triste em dizer não, mas não se sente bem. Ou para quem nunca viveu esse momento, que até o ano passado estava bem, mas que nesse ano foi um ano pesado, um ano difícil e que não se sente feliz o suficiente para comemorar esse momento. Então, nós trouxemos esse tema para que você fique atento aí, fique ligadinho até o final desse programa, porque a gente quer trazer bastante conhecimento para você saber lidar com as suas emoções nesse momento, né, que a gente está chegando próximo ao final do ano. Bom, Ana Alice, para começar, por que o fim do ano ele pode ser assim emocionalmente tão difícil para tantas pessoas? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? E espero que você que esteja... Eu gostei disso que você colocou sobre antecipando essa fala para dar tempo das pessoas ouvirem. Sim. E eu acho isso extremamente importante. Por quê? Porque... o que carrega, né, o final do ano? Nós temos tantas questões aí, uma delas é a questão de, chegou o final do ano, o que eu fiz? São algumas cobranças que vêm, né, em relação a até fechamento de ciclo, tem até uma musiquinha que eu estava estudando sobre hoje, né, pensando assim, como que eu vou abordar isso, e eu lembro de uma musiquinha que fala assim, então é Natal, o que você fez? É verdade. E aí, é muito engraçado isso, porque para algumas pessoas, né, fechar o ano com uma reflexão, é gostoso, mas para outras que viveram um ano turbulento, talvez reative, né? Aí a gente fala dos gatilhos mentais, reative situações traumáticas que viveram, sim. Né? Então, assim, eu acho que falar sobre isso e por que isso afeta as pessoas é muito bom para elas entenderem a questão dos seus próprios limites. Sim. Né? E quais são os sentimentos mais comuns que aparecem nesse período, nessa época do ano? E por que se intensifica tanto nesse momento? Olha, na minha experiência, né, de anos de clínica, sentimentos de não deu tempo.
Sabe aquelas promessinhas? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano... Aqueles projetos, aquelas... esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Aí chega, então é Natal, o que você fez? Uau! Meu projeto de emagrecer não deu certo. Aí eu falei que eu ia fazer um curso ou fazer isso, até em relação a aspectos emocionais. Aí chegou o final do ano, não deu tempo. Então, acho que um dos sentimentos mais, eu diria assim, que acaba surgindo é a culpa, né? Frustração. E a frustração. E junto com isso, Cris, vem a questão da depressão, porque aí a pessoa não conseguiu cumprir talvez uma meta, um objetivo que ela determinou, e aí isso gera o quê? Não só a frustração, mas a deprime. Porque pode ser que aí, se a gente olhar também para trás, ela vai falar, nossa, faz anos que eu estou falando a mesma coisa e nada acontece. E aí vem, sim, a questão da depressão, né? E pode ser também uma questão, isso é uma análise que eu estou fazendo, Por favor. por minha conta. Eu tenho observado também nos últimos anos, prestei mais atenção em relação a isso, de que está chegando o final do ano, parece que está chegando o final do mundo, né? Nossa, eu tenho que correr, tá todo mundo correndo e correndo porque vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo. Gente, é só um período de festa. Esperamos, né, que o mundo não vai acabar agora. Mas a sensação é que o mundo está acabando. Sim. E tudo bem se você não conseguiu aquela meta de emagrecer. Importante é redefinir as metas também, não é mesmo? Porque a gente não precisa se cobrar tanto. Talvez a cobrança também nesse período vem mais forte por conta disso, né? E gera mais frustrações ainda em relação àquilo que você não conseguiu conquistar, ou enfim, as metas que você não conseguiu atingir. E muita coisa não foi nem porque a pessoa não conseguiu por conta dela mesma. Talvez ela gostaria de ter trocado de carro, ter feito aquele curso, aquela viagem. E aconteceu imprevisto, ela perdeu o emprego, ela teve outras perdas. E isso acontece muito, né? Você deve enfrentar bastante isso no seu consultório. Sim, e você falando isso, eu lembrei de uma situação, né? Eu sempre coloco algumas situações hipotéticas quando eu dou aula, né? E eu sempre falo para eles o seguinte: olha, frustração faz parte da vida. Não tem como evitar. Elas vão chegar, mesmo que você faça tudo certo. Agora, se a gente está falando do final do ano, né? É igual você falar, queria trocar de carro, não deu e não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, gente, como isso é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, regular, porque aí a gente pode fazer igual o GPS, recalcular a rota. Verdade. Por quê? Porque assim, não deu certo esse ano, né? Mas aí eu me organizo emocionalmente, não me permito afetar, e eu não estou aqui diminuindo o sofrimento de ninguém, porque só quem passa uma frustração sabe o que está sentindo, mas o quanto isso é importante, porque a minha vida, por exemplo, não é igual à sua. Você tem as suas frustrações, eu tenho as minhas, mas o mais importante é sair dessa pressão. Você falando assim, parece que está todo mundo acelerado, como se o mundo fosse acabar. Eu lembrei de uma outra situação, que é a situação de um filme bem antigo, mas que retrata bem isso. Se não me engano, com um ator até famoso, que ele, trabalhando muito, acabou esquecendo de comprar o presente que a esposa solicitou que ele comprasse para o filho. E, gente, virou uma guerra. Virou uma batalha aquele filme, porque ele não conseguia, e como se realmente fosse o mundo estivesse acabando ali. Tem que acontecer até o Natal, porque se não acontecer, eu vou destruir, sabe, a minha família, enfim. Então, essas autocobranças acabam, né, eu falo assim, trazendo muito prejuízo emocional, né, porque realmente, não desmerecendo as festas de final de ano, né, gente, porque é um momento gostoso, né, a gente precisa também valorizar isso, mas é um feriado, não vai acabar o mundo, né? Aí dá até pra gente pensar,
comércio agora abre até mais tarde, certo? Sim, sim. Então vamos pensar, quantas pessoas acabam pensando, nossa, eu tenho que ir, porque eu preciso comprar o presente. Não é? A gente Verdade. fica nessa aceleração. Sim. E isso também acaba prejudicando, né? Porque Sim. realmente não vai acabar o É mundo. verdade. Você falou de pressão. A pressão social e essa questão de fechar ciclos e começar o ano renovado, porque a própria mídia vende isso, né? Você falou, o que você fez. Então, é basicamente fechando um ciclo. As próprias redes sociais hoje falam sobre fechamento de ciclos. Então, estamos fechando esse ciclo. Essa pressão social também contribui para que essa pessoa desencadeie essa ansiedade, essa frustração, né? Com Ou certeza. até trazendo esse peso emocional que às vezes a pessoa também não consegue identificar. Eu não sei por que eu tô... Acredito que você também deve ouvir bastante isso dos seus pacientes. Eu não sei, Annalice, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo pesado nessa fase. Até a gente conversando esses dias, você comentou que é a época que você não tira férias, que é a época que você mais trabalha, né? É verdade. Porque acredito que as pessoas, nos últimos anos, elas tenham vivido até essa questão de pressão por conta de comparação, né? Olha, muito importante essa pergunta, esse questionamento, Cris, porque é exatamente isso. Bom, nós não podemos ignorar que nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, e como não dizer que essa pressão social, ela acontece? Ela acontece o tempo todo. Agora, eu sempre falo, né, cada um vai sofrer de maneira diferente, isso é fato. Mas acho que a questão maior aqui é que nós sofremos sim essa pressão social e acontece muito essas comparações, porque aí a gente vê, né? Olha, o fulano parece que vai fazer isso. Nossa, por que será que eu não fiz isso? Por que será que eu não sinto vontade de fazer? Então, assim, parece que você não andar de acordo com o cenário que está sendo colocado, gera em você ou na pessoa, né, essa frustração. Nossa, mas será que eu não deveria estar atendendo essa pressão social? E é onde as pessoas acabam desenvolvendo esses sentimentos de ansiedade, porque a ansiedade talvez não por ela mesma, mas por conta de todo um entorno que convoca a ser daquele jeito, sabe? Como se fosse um modelo. Né? Aí todo mundo feliz, todo mundo bem sucedido. O famoso a grama do vizinho parece mais verde, né? Sim. E nem sempre, talvez é só a forma como ele está demonstrando a vida dele. Acontece também muito isso, né? Das pessoas se basearem na vida dos outros, mas não sabe aquilo que se passa na casa do outro. E isso vai gerando mais frustração. Por que essa pessoa... Todo mundo está feliz nessa época? Por que só eu que não estou? E aí gera aquela outra questão, né? Vou trazer mais um contexto aqui, né? Que com certeza isso é muito... O brasileiro tem muito isso, né? Se você vai morar no exterior, você percebe que não tem muito isso, né? Essas comemorações e essas pressões nesse sentido. Pode ter outras, mas não dessa verdade, época, eu morei fora e não é? Normal, mas quer ver uma coisa? Agora no Natal, que é uma coisa bonita, eu acho bonito, tá, gente? Eu não estou aqui, a gente está batendo um papo para a gente entender como isso funciona. Sim. Mas, por exemplo, essa urgência, nossa, o espírito natalino. Temos que pensar nas pessoas, né? Nossa, eu fico pensando, o espírito natalino... Ele tem que ser o ano todo, né? Não é que só nesse período. Não é. Então, você vai fazer trabalho social só agora. Então, as crianças precisam ganhar brinquedo, precisam ter necessidades só no Natal. Agora. E às vezes falta tudo, né? Pensam em dar brinquedos para as crianças e falta comida, falta roupa. E você percebe? Porque aí, falando da pressão social, esse espírito que está colocado aí, a gente entende o seguinte: uau,
eu estou sendo também atravessada por essas pressões de ter que fazer e deixar de ser. Então, assim, isso acaba também, né, eu falo assim, afetando, não tem como não ser afetado. Então, assim, de uma maneira ou de outra, é um tempo onde parece que todas essas urgências vão vindo e aí talvez a pessoa fala assim, nossa, eu não estou conseguindo atender essas demandas do social. Sim. E é onde, igual você falou, você deve ouvir muito no consultório, as pessoas falam, sim, porque isso é um fato. Sim. Né? Annelise, a questão também de luto e a vivência desse momento com a ausência das pessoas que nós amamos. Isso também intensifica muito no Natal, né? Por que isso acontece? Vamos pensar assim, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas como o Natal, né, essa época de festividade, ela também está simbolizada pela questão família. Então, assim, Natal é família, então o que precisa refletir? Nossa, você tem família, você vai estar junto com família. Agora, a gente tem que entender que o luto, o Natal para uma pessoa que está em luto, não é a mesma coisa. E eu já ouvi inúmeras... E precisa ser respeitado, né? Esse exato. momento, porque tem aquela coisa... Ai, mas a pessoa faleceu, mas já faz tempo, e toda vez você fica assim triste. Não ter esse peso, essa cobrança nesse momento, né? Eu diria aí, Cris, que é a questão do limite. Por que do limite? Porque, assim, essa cobrança é tão intensa, mas a pessoa, ela perdeu um ente querido. Será que o Natal vai ser igual? Não vai. Por quê? Porque tudo vai lembrar aquela pessoa. Quer ver? Olha, uma pessoa que, por exemplo, perdeu esse ano. É o primeiro Natal sem. Sim. Então, assim, imagina a dor. Aí vai aqueles pratos maravilhosos, aquela comida. Nossa, aqui lembra do fulano. Isso aqui lembra... Então, assim, para aquela pessoa, o Natal, as festas, perdeu o sabor. Verdade. Né? Bom, nosso bate-papo está incrível, mas nós vamos para uma breve pausa e já voltamos. Fica aqui que o próximo bloco você vai aprender muito mais como lidar emocionalmente durante as festas com todos esses pesos emocionais que a sociedade impõe. Então fica ligadinho que o próximo bloco tá melhor ainda. É já depois do nosso intervalo. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7, hoje recebendo a Annelise Fujimoto, que vai conduzir esse tema tão maravilhoso e tão necessário quando o fim do ano pesa, cuidado emocional nas festividades. Mas antes de continuarmos, eu preciso falar de algo muito gostoso, que é a comida mais famosa da cidade, o restaurante Taiwan. São muitos pratos, são mais de 70 pratos disponíveis para você escolher para todos os gostos, peixes, carnes. É o lugar ideal para você levar a família, os amigos, ou até mesmo nessa época do ano, essas confraternizações, aquele amigo secreto com a sua equipe. Então, se você não sabe onde levar aquela equipe, onde fazer uma reunião, ou até mesmo confraternizar com a família, Restaurante Taiwan. Tem estacionamento próprio, está no centro de Londrina, ali na rua Benjamin Constant 693. E também, se você quiser pedir, você liga no 3324-5200. E o restaurante Taiwan é o restaurante com a melhor comida chinesa da cidade. Então, fica a dica aí. Já sabe onde jantar hoje, não é mesmo, Annelise? Nossa, uma delícia. Bom, vamos lá. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre essa questão de frustração, comparações, como viver o luto, né, nessa fase do ano. Mas também tem uma questão, Annelise, que muita gente se sente culpada por não estar feliz, né? Então tem essas reuniões de família e as pessoas começam a se questionar, mas por que todo mundo está feliz e eu não estou? Tem esse peso também, né, de falar, eu tenho que estar feliz, ou as próprias pessoas que estão em volta, por que você não está bem? E aí, isso gera também uma sensação de culpa. Cobrança, cobrança, culpa. Porque aí, já que você falou sobre isso, né, me leva a pensar na seguinte questão, que
Se as pessoas estão felizes e eu não estou, então, assim, qual é o meu problema? O problema sou eu. E aí isso intensifica a questão, né, da saúde mental. Porque se a gente coloca, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, por mais que ela esteja ali, vamos dizer, até que estabilizada, né, mas é algo dela. E ela não vai, sabe, ser aquele esplendor de alegria. Porque é algo dela. Então, sentir cobrada de não estar atendendo às expectativas alheias. Isso é muito complicado, né? Porque é algo que não se fala muito. E como também há essa questão social, né? De que parece que no Natal todo mundo tem que estar feliz, estar bem. Então gera, né, o que? Uma cobrança muito mais intensa de, nossa, eu preciso ficar bem no Natal. E tudo isso gera ansiedade, gera tristeza, até exaustão emocional, não é mesmo? E tem alguma estratégia para lidar com esse momento, para enfrentar essa tristeza, essa ansiedade? Eu falo assim que... Tem alguma dica? Eu falo assim, que a estratégia, né, ó, plim-plim fazendo propaganda da minha profissão, eu sempre falo, né, ninguém deve tratar um transtorno grave como depressão e ansiedade só com medicação. É preciso realmente fazer terapia, porque na terapia você vai desenvolvendo justamente esses recursos que você acabou de me perguntar, que é uma regulação emocional, né? Agora, dica assim, para o dia a dia, eu sempre falo, verificar os seus próprios limites internos, né? O que eu dou conta e o que eu não dou conta. Se eu não dou conta de determinada situação e que a família me convoca, mas eu não dou conta, é preciso ser transparente, porque a família também precisa entender e respeitar o limite alheio, né? Isso. Nós estamos falando sobre as pessoas nessas condições. E agora... eu gostaria até de abordar isso com você, das pessoas que estão próximas a essa pessoa que está enfrentando essa situação, de como lidar com essa pessoa também. Porque, por exemplo, aquela pessoa que viveu um luto recentemente, ou enfim, ou que já viveu um luto há tanto tempo e toda essa época do ano, ela revive isso e ela fica triste. Tem várias situações que geram frustrações, tristezas, ou até mesmo uma pessoa que está nessa fase depressiva, final de um término de relacionamento, de repente está vivendo bem neste período, não sabe como lidar. Quem está próximo? Como lidar com essa pessoa? Então, eu convido essa pessoa, eu tenho que forçar, porque aquela coisa, não, você vai sim. Vamos passar o Natal em família. Aí aquela pessoa fala assim, olha, eu não estou bem, eu não quero participar de nenhuma festividade. Quero ficar sozinha na minha casa. Não, você tem que ir. É aquela insistência. Ou quando vai as pessoas, nossa, mas você não dá um sorriso para foto. Mas você não sorri. Você não está bem. Então, vamos falar sobre o outro lado, para as pessoas terem bom senso. Sim. E compreenderem que talvez é o momento de deixar aquela pessoa mais, né? Sim. Enfim, tranquila. Né? Acho que respeitar também precisamos respeitar Sim. os limites de cada um. Os limites. E isso que você falou é bem importante, porque acontece até com a gente, né? Às vezes a gente vê alguém triste, a gente fala assim, nossa, mas por que você tá assim? Ai, olha, sorria. Confesso que eu tenho essa característica. E também conduzo na minha casa de forma assim, não estou dizendo que é o certo. Mas eu falo assim, não, pratica gratidão. Você tem que ser grato. Imagina, olha, você está bem, você tem um teto, tem tanta gente que não tem. Você tem que estar feliz porque você está em família. Eu estou dizendo que não, eu sei que não é, às vezes, o melhor caminho, né? A gente, às vezes, acaba, a nossa maneira de olhar, a gente quer que os outros também olhem a situação pela mesma forma que a gente tem olhado. Mas não é bem assim, né? Não, mas aí eu falo que é uma linha muito fina, sabe? Porque, assim, de verdade, eu não acho que isso seja totalmente errado, né? Mas eu acho que dá pra gente pensar em equilíbrio. Menos é mais. Então, assim, se você convidou a pessoa fala, não quero, mas aí, como membro da família, nós estamos preocupados, é pensar, então,
o que será que eu poderia fazer para deixar essa pessoa melhor sem que eu seja pega pela insistência? Vamos lá, sem né? invadir o seu espaço. Exatamente, né? sem invadir de maneira que as pessoas já me confidenciaram isso. Nossa, a pessoa insiste tanto que ela é uma chata, né? Nossa, aí a pessoa para de atender. Né, o celular não atende mais. E aí gera uma outra questão. Fala, nossa, olha que pessoa chata, pessoa que não dá um retorno, pessoa que não responde, porque também é ruim isso. Sim, é para ambos, né? É para ambos. Porque é mão dupla aí, é para ambos. Então tem aquela pessoa que... ela está se doando. Sim, e a outra que não responde. Então, fica algo muito difícil, truncado, que parece que não dá certo. Aí eu sempre falo o seguinte, eu falo assim, olha, convidou a pessoa, fala assim, não, eu prefiro ficar na minha. Então, assim, ofereça algo que seja possível para ela. Aí o que eu poderia fazer para você? Você precisa de alguma coisa, sabe? Ofereça você para ela, né? E não, vem para cá, vai ser divertido, porque às vezes ela também se sente mal, né? Você vai estar todo mundo sorrindo, vai todo mundo alegre, eu vou estar triste, eu não vou querer conversar com ninguém, eu quero ficar sozinho. Também tem essa questão. E aí tem a questão de, eu vou lá atrapalhar a festa? Exatamente. Né? Então a pessoa, ela... ainda que de maneira mínima, ela tem essa consciência, né? Agora, você falou de uma coisa, né? Que é a questão, né, da pessoa estar triste, porque inclusive perdeu alguém, né? Eu costumo dizer que o luto, ele tem fases, então, assim, todos os natais, nós vamos sentir falta da pessoa que partiu. Sim. Né? Isso é fato. Mas entra um período que é importante que a pessoa trabalhe a questão, sabe aquela coisa saudosista? Aí eu costumo orientar assim, olha, antes era difícil você até estar ali, mas você vai ter que continuar a sua vida. Então, se não vai ter o mesmo sabor, mas é trazer a lembrança daquela pessoa naquele momento. Nossa, olha, fulano gostava assim. E fazer desse momento um momento de trazer à memória coisas boas e não só a coisa ruim de que perdi alguém. Né? Eu sei que isso talvez para quem esteja passando por esse processo seja difícil de ouvir, mas vai chegar esse tempo, né? De você conseguir trazer a memória, sabe? As lembranças positivas. Isso, as lembranças positivas, até um prato. Sim. Um prato do Natal, sabe? Coisas desse tipo, porque parece que não, mas isso também ajuda a trazer conforto para essas situações, né? Sim. E tem como a gente estabelecer esses limites mais saudáveis com família, com essas expectativas e compromissos sociais? A gente está falando também, lógico, dessa questão do Natal e Ano Novo, festa em família. Mas a gente sabe que tem muita gente também que não tem família, que às vezes é só um amigo, né? Tem gente que prefere viajar justamente para não participar desse momento, né? Então, também é importante que as pessoas que estão vivendo este momento, que não estão bem, porque às vezes as pessoas também não falam. Você já percebeu isso? Às vezes as pessoas estão sofrendo tanto que quando elas recebem um convite, elas não sabem como lidar com isso. E elas preferem também não ser transparentes nos sentimentos. E aí, essa falta de transparência acaba gerando no outro assim, nossa, que chato, porque, não desfez do meu convite, não quer participar, ou não gosta de nós. Ou também tem aquela outra questão que a gente não falou ainda, mas eu acho bem importante pontuar, que não é só a questão de pressão em relação ao meu sentimento, mas de ter que conviver com pessoas que eu não gosto. Então, aquele tio que é inconveniente, faz aquela brincadeira chata que você não está mais disposto a conviver, ou aquela pessoa que você sabe que vai fazer perguntas que são inconvenientes. Sim. Não tem essas questões também?
Tem, e eu acho muito interessante. Se você buscar hoje nos streams, né, babado de Natal. Aí eu, assim, ouvir uma discussão, porque junta todo mundo, fala de política, gente, vai uma dica. Não, por favor, neste Natal, não fale de política, nem não fale de religião, não é mesmo? Não vamos discutir não fale de coisas futebol. Assim, né, porque cada um tem o seu. Hoje é o novo dia. Não é? Né? Então, isso é muito complicado, porque é exatamente isso. As festas de natais, elas até eu falo dos filmes aí de Natal, porque sempre tem um babadinho. Então, assim, é aquela pessoa que chega e aquela pessoa que realmente está com alguma questão ali, a pessoa chega inconveniente e fala assim: ai, mas você é a única que não casou. É mais só um exemplo, né? Ou se casou, fala assim, e pra quando vem o filho? Exatamente. Ou aqueles comentários bem... Nossa, como você tá gorda. Não é? Então vai deixando... Ceia de Natal. Numa ceia de Natal. Então já estragou o Natal, né? Já estragou. Então, por que as pessoas acabam evitando? Você falou de viagem. Tem pessoas, eu conheço pessoas que não passam com a família, não é porque não amam a família, é porque geralmente vai ter, né, esses comentários que vão afetar e elas preferem estar passando em outro lugar sem, né, ter esse tipo de invasão de privacidade. Agora imagina... Ou de constrangimento, né, também. Porque muito. Tem pessoas que... Então vai a dica para você, que é aquela pessoa que gosta de constranger as pessoas. Fique atento neste Natal, não faça... comentários desagradáveis, se a pessoa não emagreceu, ou se, enfim, se a roupa dela não tá legal, ou aquela, é pra ver ou pra comer, né? Porque tem bastante, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Sim. Tipo, é pra ver ou pra comer. E daí as pessoas falam assim, poxa, porque a gente tá vivendo em sociedade, mas a gente percebe que nos últimos anos as pessoas estão vivendo em fases bem diferentes, estilos de vida completamente diferentes, né? A gente estava falando até nos bastidores sobre a nova geração, como elas enfrentam. Então, aquele adolescente que não conversa com ninguém, que ele quer ficar sentado na sala, que ele não dá oi pros parentes. E aí vem o tio e fala assim, ai, nunca dá oi pra ninguém, não solta o sorriso, sai desse celular. Sim. Deixa a pessoa, respeita, tem a mãe da criança ali. Sim. Deixa que, né, os pais cuidem, não é mesmo? Exatamente. E o adjetivo que fala, nossa... Adolescente é tudo antissocial. Gente, o termo antissocial nem vai dar para explicar, mas não é... Olha, as pessoas aprendem e vão replicando. Então, esse tipo de situação, percebe? Quem vai querer ir no Natal assim? Exatamente. Não é? Quem vai querer participar de uma situação assim? Né? Será que está faltando realmente bom senso, equilíbrio? Freio nas palavras? Sabe, trazendo essa... Tá, você respondendo, eu acredito que sim. As pessoas parecem não ter esse filtro, esse limite delas mesmas de não invadir, né, a privacidade do outro. Isso é muito difícil, né? Porque aí você vê que o afastamento das relações estão acontecendo justamente por isso, porque as pessoas não têm outra palavrinha, tolerância. Sim. Né? Tolerância emocional para isso, não dá conta. Sim. Né? E se torna um peso estar junto com pessoas que não têm esse tipo de filtro, principalmente nesse período do ano. Né? E aí, para evitar esses tipos de conflito, às vezes as pessoas acabam optando em não estar juntas. Você percebe isso também, Annalise? Sim. Então também, olha, gente, fica a dica aí. Se não perguntou, não comenta. Se não for algo para acrescentar na vida do outro, não fale. Vamos praticar o bom senso, praticar também essa coisa do positivo. Se a pessoa tá bonita, nossa, como tá bonita, nossa, que linda que você ficou nessa roupa. Se eu for falar assim, você tá gorda, essa roupa não caiu bem, não fale. Porque... percebe que é diante desses comentários que geram os conflitos, né? Sim. E é um comentário assim, às vezes a gente precisa também diferenciar, Cris, já que você está falando, a questão, mas eu falei de brincadeira. Cuidado com esse humor sádico, né? Porque se vai afetar o outro, então, gente, não é brincadeira. Porque por isso que realmente falta...
falta a questão do filtro para quem está fazendo essa brincadeira, Sim. mas também falta essa questão da tolerância para quem está ouvindo. Então, assim, eu sempre coloco essa mesma questão, já coloquei hoje aqui, eu vou dizer, menos é mais. Não tem assunto para falar, né? Fica quieto, só sorria, né? Melhor do que falar algo que vai afetar alguém, Sim. né? Lá nos Estados Unidos estava vendo eu adoro filme de Natal, gente, eu dou muita risada, então vocês vão ver que eu vou comentar bastante sobre isso. Mas tem lá, quando eles estão se preparando para o Natal, um dia que eles se vestem com aquelas roupas mais horríveis, aqueles suéteres mais horríveis, sabe? Sim. E eu acho aquilo tão engraçado e eu acho que é interessante. E é justamente para isso, para que as pessoas riem umas das outras, né? E para não ter essa pressão, nossa, você viu fulano? Nossa, não estava bem vestido, não né? estava bem vestido. Aí você viu, olha, fulano engordou. Nossa, você viu o cabelo? Então, assim, parece que é um evento que todo mundo fica criticando todo mundo, né? Então, tira a beleza e o verdadeiro significado, né? Que é afeto. Ok. Né? Bom, que bate-papo delicioso. Quanta coisa incrível que a gente está aprendendo hoje, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre esse período do ano, como lidar com essas emoções, com as frustrações. Fica ligadinho aqui, é já, depois do intervalo. Você que ligou seu rádio agora, eu sou Cris Magaldes e este é o Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje, nesse bate-papo incrível com a psicóloga Ana Alice Fujimoto, a gente está falando sobre as festas de final de ano, como isso pesa para algumas pessoas. Esse momento que seria de festa pode ser momento de frustração. Nós falamos tanta coisa legal nesse primeiro e no segundo bloco, e agora, Ana, eu gostaria de abordar um pouco mais sobre o que podemos fazer na prática para ajudar essas pessoas que estão já pensando, né, nessas festas de final de ano, naqueles encontros. As pessoas já estão em sofrimento, né? A gente está aí há poucos dias do Natal, mas tem muita gente que já recebeu aquele convite, que está pensando, será que eu vou aceitar ou não? Sim. Será que eu vou ter que estar frente a frente com aquela pessoa que já viveu alguns embates? Até o que a gente falou no bloco anterior, por questão de política, divergências de ideias. Então, aquele momento que era para ser tão agradável de comemoração em família ou com amigos, se torna realmente um peso, né? E como que, na prática, a gente pode lidar com esse momento, né? Esse emocionalmente fragilizado, mas que precisa ser saudável, né? Eu acho que para responder essa pergunta, acho que a gente podia pensar assim em dois lados, né? Tem o lado da pessoa que talvez não esteja assim tão bem, ou porque carrega alguns traumas de outros natais. Verdade. E lembrar que aí esse momento vai reativar, vai acionar gatilhos desses outros momentos. Então, assim, dá pra gente pensar, né, que tem os dois lados da família que quer que toda a família esteja presente. Não, porque isso é tradição, né? Principalmente as pessoas de mais idade, porque sempre prezaram por isso. Exatamente. O mundo era diferente, evoluiu. Então, aquelas pessoas de mais idade que estão nos ouvindo e que prezam por esse momento, mas que, ao mesmo tempo, também eles estão sofrendo, porque começa aquela questão. Não, sei lá, mãe, vó, não vou, porque fulano vai, eu não quero encontrar. Sim. Então, gera também esse sentimento de tristeza, mas também, né, esse lado que as pessoas precisam hoje avaliar, respeitar, né? E eu acho isso tão importante, porque você falou agora, vou falar isso. Vamos salvar o Natal, gente. É verdade. Vamos salvar o Natal, porque a gente precisa entender que Natal é afeto, é família, é encontro. Sim. Né? Então, assim, porque a gente falou anteriormente, por que só no Natal a gente resolve fazer tantas coisas boas, né? E se a gente passou o ano inteiro, sei lá, fazendo o quê? Sim. Então, eu penso o seguinte, como que a gente pode trabalhar isso? É só um Natal. Mas será que a gente precisa comemorar o Natal no dia 25?
Sim. Aí fica, não, olha, as pessoas mais velhas, não, mas tem que todo mundo estar junto. Na minha família era assim, tá? E aí eu fico pensando, mas será? A gente não pode fazer diferente porque a gente pode criar uma própria tradição nossa. Se alguns membros da nossa família, não, a gente vai viajar porque eu quero ser... Os jovens, mas namorada quer passar... Por que não? Né? Então, assim, eu falo assim que é aquilo que eu falei anteriormente. De maneira prática, vamos recalcular essa rota? Vamos recalcular? Vamos pensar na dinâmica da nossa família? Né? Eu acho que isso é primordial, porque a gente não precisa... E a família é o nosso núcleo, né? Exatamente. Pai, mãe, os filhos. Isso, perfeito. Não envolve os outros parentes, são os parentes. Exatamente. E até aqueles convidados, né, que vêm, os agregados. Exatamente. Eu estou falando aqui, né, dessa família de origem, que eu falo que vai até os avós, né? Então, até aí... Ok, mas se a gente pensa nisso, então assim, devemos entender que cada família tem a sua dinâmica. Então, assim, não dá para privar e falar assim, não, tem que ser assim, colocar de maneira rígida. Então, recalcular é bom, porque a gente já está junto, passou o ano inteiro almoçando domingo junto. Então, assim, só porque é Natal? Não, Natal é importante. A gente sabe que é importante porque afeta a família, mas fazer diferente. Eu acho que essa é a dica mais importante, porque senão cria aquela pressão social que nós falamos, né, Cris? E não, tem que fazer, mas por que tem que fazer? Né? Eu gostaria também de trazer um ponto de reflexão, que acredito que você também vai poder contribuir com esse pensamento. Claro que hoje a gente está falando de sempre, eu vou respeitar aquela pessoa, não vamos gerar conflitos e tudo mais. Mas a gente precisa pensar também naquela pessoa idosa, que já está com uma idade bem avançada. Vamos falar dos vovós, né? As vovós, os vovôs aí. E eles fizeram esse trabalho ao longo da vida, criando essa família com tanto amor, com tanto carinho, dando o seu melhor dentro das oportunidades que tiveram e aquilo que eles carregam, né, com eles. Sim. Às vezes as pessoas falam, mas não foi a melhor pessoa e tal, e a gente não está aqui para avaliar isso. Mas pensando que esta pessoa está pelo percurso normal da vida, claro, né? É uma pessoa que já está idosa, que está caminhando para o seu fim da sua vida. Por que também não fazer um esforço para estar em família? Sim. Porque você sabe que pode ser aquele último Natal que você vai passar com a sua avó. Pode ser o último Natal que você vai passar com o seu avô. E são algumas horas, gente. Sim. São alguns momentos que você vai ter que se esforçar, digamos assim, né, para você viver aquele dia em família, de forma agradável. Então, também reflita sobre isso. Será que não é o momento também da gente deixar um pouco, sabe, o nosso orgulho, a nossa emoção, sabe? E saber lidar que isso é uma expectativa que esse idoso, ele carrega com ele de trazer a família para perto, porque é um momento reflexivo para ele também, de tudo que ele construiu ao longo da vida, olhando para aquela família que ele mesmo trabalhou tantos anos e construiu. Você acredita também que falta também um pouco de empatia nesse momento? Eu acredito. Para lidar também com esse sentimento dessa pessoa que tem mais dificuldade de lidar também com essas mudanças dos últimos anos e da sociedade, não é mesmo? Com certeza. Eu tô falando porque eu tenho um exemplo em casa, tá? Então eu falo assim, não vou usar o exemplo de ninguém, vou usar o meu mesmo. A minha mãe, ela tá com 80 anos. Então, assim, toda a tradição da nossa família é justamente isso. Natal, a gente precisa estar juntos, né? E assim, apesar de eu dizer, olha, recalcule, eu tô falando para pessoas que têm realmente questões ali que a serem resolvidas, né? Isso. Na minha família, por exemplo, a minha mãe, ela espera por esse momento, porque o ano todo fica todo mundo trabalhando, apesar de a gente se ver todo final de semana. Então, isso é importante para ela. Então, a gente se esforça para estar junto com ela. Sim. Né? E do jeito que ela gosta. Então, nós temos as nossas tradições aí que a gente tenta permanecer. E eu acho, Cris, que você tem razão, porque eu sempre me pego
fazendo esse tipo de reflexão. Nossa, pode ser o último Natal com a minha mãe? Então, assim, eu acho que não custa nós também, né, desenvolvermos aqui uma questão de ser um pouco mais cuidadoso, ter um pouco mais de empatia, porque é um dia só. Sim. Né? É verdade. Você falou, algumas horas. E eu falo isso justamente porque eu vivi isso. Perdi minha avó, né, há quase 2 anos, então vai ser o segundo Natal sem ela. E ela prezava muito por isso, da família estar junto, tudo. E às vezes a gente tinha algumas divergências, normal, né, de família, acho que todo mundo passa por isso. Aquela pessoa, às vezes, que você quer, né, quer evitar, mas como eu gostaria hoje, gente, se você tem a sua avó, se você tem a sua mãe, aproveite, Sim. valorize, porque um dia vai ficar só saudade. E aí você vai falar assim, poxa, eu gostaria de ter essa pessoa no Natal. E se era a vontade dela estar junto com a família, em um dia que você vai ter que se esforçar para, de repente, viver alguma situação que você não gostaria, mas é só um dia por alguém que ama, por alguém, né, por alguém que você ama, por alguém que você sabe que pode ser os últimos anos de vida dela. Sim. Então aproveite, sabe? Aproveite esse Natal também para você abraçar, beijar bastante. Sim. Porque a gente também não sabe quanto tempo a gente tem com as pessoas, não é mesmo? E aí eu coloquei aqui, né? Eu falo assim, eu nunca sei, né? Gente coloca, né? Nunca sabe, porque a minha mãe, ela é a mais idosa, né? Mas a gente também não sabe da nossa vida, a gente pode ir antes, outras pessoas mais jovens. Mas eu acho que Natal, como a gente está falando, né, de salvar o Natal, é pensar também no vínculo, no afeto e em algumas tradições que se formaram ao longo dos anos e que são saudáveis. Então, enquanto a gente pode, a gente deve também conservar, né, esse vínculo. Eu falo assim, esse encontro que é tão gostoso, eu falo assim, a gente dá muita risada, e até o que a gente não ouve é fazer esse treinamento que eu ensino muito na clínica. Gente, aprenda a discriminar. O que é isso, discriminar? Aquilo que você ouvir e você não gostar, joga fora, faz de conta que você nem ouviu. Não fica ruminando isso, sabe? É só um momento. Pensa no objetivo que você está ali. Abstrai e finge demência. Exatamente. É a melhor coisa para a sua saúde mental, não é mesmo? Porque assim, se está valendo a pena você estar ali com uma pessoa, né? No caso, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Nossa, então a gente vai dar risada, a gente vai comer, sabe? E tá tudo certo. Às vezes a gente coloca muito peso nas coisas, né? Eu tenho notado que as pessoas têm colocado isso de uma forma muito pesada. E às vezes a gente precisa recalcular, como eu disse, e aprender a abstrair, fingir demência, depois a gente trata isso. Gente, eu falo quando fingir demência, é aquela questão assim de realmente não colocar isso como um peso. Fazer de conta que você não ouviu nada. Esquecer, né? Realmente jogar no mar do esquecimento. Falar, não, eu não vou nem ficar... Senão você fica trabalhando em cima daquilo que você ouviu e realmente, né? As pessoas estão adoecendo por conta disso também, não é mesmo, Ana? Sim, porque aí eu costumo dizer que são os pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos negativos, que é o quê? Você ouviu uma coisa, mas talvez a pessoa... você não avaliou direito, e eu falo assim, as pessoas são péssimas em fazer uma avaliação, né? Daquilo que realmente está acontecendo. E aí, assim, gente, calma. E tem gente que também é péssima em colocar as palavras certas. Então eu falo, às vezes a comunicação também, ela dificulta um pouco as relações. Às vezes aquela pessoa, ela não sabe explicar, ela não sabe conversar realmente, né? Expor um pensamento, e quem está recebendo aquela informação acaba, enfim, criando uma barreira, né? E ficando até chateado e destruindo, às vezes, uma relação por falta até de comunicação, né? E acontece muito nessa época do ano. Muito. Acho que tudo acontece agora. Parece que tudo vem para destruir o Natal.
Bom, e de forma prática, Ana, quais são as pequenas ações, assim, simples, né, e realistas que a gente pode trazer para esses dias, para a gente viver esse momento com mais leveza? Evite a aceleração. Vamos desacelerar. Porque é o que eu falei, né? Parece que Natal tem essa urgência. Uhum. É uma urgência tão grande, então eu falo assim, como deixar mais leve? Eu falo assim, atitudes práticas, se você vai deixar tudo pro último dia, você vai enfrentar um estresse tão grande, você não é estressado, mas você fica estressado pelas pressões que você está vivendo. Que você está vivendo e que você vai se envolver para promover, né, para um Natal bom para sua família. Aí eu fico pensando, a questão do menos é mais é justamente isso, evitar esses desgastes emocionais para que quando você chegar no dia, né, você já não esteja tão acelerado e já tão encharcado de tantas pressões que é o menor sinal, né? A menor fala, uma fala mal colocada ali vai gerar um estresse. Você percebe que as pessoas estão conflitos. Intolerantes? Sim. Por exemplo, o que acontece muito nessa época, os parentes estão se organizando para que cada um leve um prato. Sai até discussão no grupo da família. Antes de acontecer o Natal, já tem uma discussão. Já acabou com o Natal antes de acontecer. A gente está falando do dia, mas o que antecede... Né? Fala assim, eu vou levar maionese. Às vezes a outra nem viu que ia levar maionese. Não, tá vendo? Ela roubou a minha ideia que eu ia levar maionese. E agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer maionese. Gente, seja prático. Falou assim, olha, né? Conversa. Você poderia trocar? Vou falar, olha onde entra a comunicação. Eu falo muito sobre comunicação porque eu trabalho com isso também. E eu percebo o quão é importante a comunicação em qualquer tipo de relação e principalmente nessa fase do ano, não é, Ana? E a comunicação não violenta, gente. Sim. Porque quem consegue falar, verbalizar, gente, você se torna uma pessoa saudável. Por isso que eu falei, evite a aceleração. Sim. Não vai resolver as coisas Avalia no dia. friamente, com calma, não coloque emoção ali naquilo que você está lendo. Então, ela já parece que já lê achando assim, tá vendo? Aqui ela colocou que ela vai levar. Né? A pessoa já liga assim. Falei assim, olha, eu vou levar a maionese. Falei assim, não, mas eu que ia levar a maionese. E já vira uma discussão. Então você explicar, falou assim, oi, fulano, posso eu levar a maionese? Você se importa? Porque eu só sei fazer esse prato, eu não sei fazer o outro. Ou podemos, então, nós duas levarmos o mesmo prato? Então são coisas que, às vezes, como você disse, a comunicação não violenta, porque as pessoas estão realmente tão sensíveis e já gera uma discussão. Sim. Então é bom evitar, né, Ana? Sim, e sensíveis e reativas. Sim. E aí, assim, tá vendo o caso da maionese? Será que a maionese é o problema? Ou será que não houve a comunicação assertiva? Ou né? até mesmo, a gente vai mais profundamente, às vezes a questão nem foi a maionese, foi uma questão mal resolvida entre as duas pessoas de outras situações e que elas levaram para aquele momento. Sim. Aquilo que a gente falou anteriormente, né, Cris? Que é reativar, né, traumas antigos. Verdade. Bom, gente, a gente está encerrando o nosso programa, Ana. E, bom, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está vivendo esse final de ano difícil, pesado e confuso emocionalmente. Que conselho você daria? Eu daria para, em primeiro lugar, eu sempre falo isso, que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Né? Eu sou cristã, eu sempre falo, a pessoa mais importante da minha vida é Deus e depois eu preciso entender que sou eu. Então, se a gente não aprende a respeitar os nossos próprios limites internos, fica difícil da gente até conviver em sociedade. Então, assim, acho que o primeiro a regra geral, sabe? O conselho primordial é viva de maneira tranquila, respeitando os seus limites. Que lindo. Salve o Natal, gente. Salve o Natal, gente. Ana, obrigada por você dividir com tanta sensibilidade e trazer luz para esse tema tão importante para todos nós. E você que esteve aqui com a gente, obrigada por ouvir esse programa que acredito que é tão importante. Obrigada pelo seu tempo. E eu quero deixar uma mensagem. Que neste fim de ano você se abrace com mais gentileza,
que você entenda que não é preciso estar forte o tempo todo, nem feliz o tempo inteiro, que você permita a se sentir. E permitir sentir já é, por si só, um ato de coragem. Que as festas não sejam sobre perfeição, mas sobre presença. E que o ano novo não imponha pressa, mas ofereça caminhos de calma, verdade e pequenos recomeços possíveis. Continue aqui na Paiquerê 91,7, que segue com a nossa programação preparada com muito carinho para você. Eu sou a Cris Magaldes e eu te espero até o próximo sábado no Mulheres na Paiquerê 91,7. Cuide de você, hoje e sempre. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.